Glórias a Deus. Meus amados irmãos, estamos meditando na poderosa palavra de Deus, epístola do apóstolo Tiago, epístola universal do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo de número 1. Estamos aqui meditando na poderosa palavra de Deus, epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 1. Diz assim o versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Alguns versículos nessa epístola me chamam a atenção e eu quero compartilhar alguns versículos justamente com os ouvintes nesta noite, neste momento. A comunicação de Tiago, que está em Jerusalém, com aqueles que estavam na dispersão, fora de Jerusalém. A comunicação é uma comunicação que temos que observarmos e trazermos justamente para o nosso momento. No versículo de número 2 diz assim, me chama muita atenção a epígrafe, os benefícios da aprovação. Às vezes estamos passando uma adversidade, passando uma situação negativista, até questionamos Deus. Mas aqui o versículo de número 2 me chama a atenção. Quando Tiago ele manda a resposta para o povo que estava na dispersão, diz assim, meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Eu acredito que a comunicação de Tiago com aqueles que estavam na dispersão era uma mensagem que vinha de lá falando para Tiago, Tiago, estamos passando luta. Estamos passando dificuldades, Tiago. E nós queremos uma solução. Tiago, como pai da igreja de Jerusalém, como o líder daquele momento, passa uma mensagem agora para a igreja. E a mensagem que ele passa para a igreja era essa, uma mensagem de ânimo, de alegria, de perseverança. Quando eu estou lendo a epístola universal do apóstolo Tiago, eu me maravilho com alguns versículos que me chamam a atenção. E o 2, quando ele justamente confronta a igreja, tende alegria o passar de por várias provações. No versículo de número 5, o texto diz assim, ó, se alguém necessita de sabedoria. Parece que no meio dele tinha homens e mulheres que precisavam justamente que algo divino chegasse até eles. Tiago continua falando, o apóstolo Tiago, ele diz assim, peça, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhe propera. Pedindo com fé, essa sabedoria será concedida. Me chama muita atenção o versículo de número 9. O irmão, porém, de condição humilde. O irmão de condição humilde. Entendemos que onde Tiago estava, Tiago era sabedor de que onde eles estavam, tinha homens de condição e também tinha homens que não tinham condição. E parece que esses homens que tinham condição estavam oprimindo eles. Estavam oprimindo aqueles que não tinham condição. No versículo de número 10, ele diz assim, ó, e o rico, olha o que é que ele diz, vamos ler o 9, diz assim, ó, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Aí ele fala assim, o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Ele usa uma figura de linguagem, encerrando o versículo 10. O versículo de número 12 me chama muito a atenção, quando ele começa a confrontar agora o povo de Israel.
Ele diz aqui na epígrafe, ele fala a origem do pecado. A linguagem aqui do erro, da armatologia, da doutrina do erro. Ele começa agora a confrontar a igreja. Olha o que é que ele fala no texto. Diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ah, mas é fácil eu perseverar quando eu estou vivendo uma situação de deserto, vamos dizer assim. É fácil eu ser um homem bem-aventurado quando eu estou passando por uma situação difícil. É não. Por isso que ele traz uma mensagem, a palavra aqui na raiz grega é macário. Ele fala da alegria, justamente do perseverar, de estar passando a luta sorrindo. O que Tiago está ensinando aqui é o que a igreja precisa aprender nesses últimos dias. O que Tiago ensina é justamente o que nós necessitamos aprender, ter esse aprendizado. Mas é difícil. No versículo de número 12 ele fala, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a os quais o amam. Os quais o amam. E quando nós estamos meditando, nós vemos que a linguagem ela é uma linguagem progressiva. Ela sai da esfera humana e vai para uma esfera divina. É necessário que ele fala, você ter essa alegria no Senhor. O que ele fala, que ele está dizendo, é necessário nós estarmos nos alegrando cada dia no Senhor. Perseverarmos, porque um dia nós estaremos com o Senhor. No versículo de número 13... algo me chama muito a atenção. Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado. Olha aí, sou tentado, nós somos tentados por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Interessante esse texto aqui. Parece que diante das tribos que estavam dispersas, daqueles homens que estavam dispersos, quando eles começam agora a ser confrontados, Tiago agora começa a falar para eles terem compreensão justamente do que eles estavam vivenciando, e eles começaram agora até a culpar Deus. O interessante essa mensagem, no versículo de número 14, Tiago fala algo muito forte. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. É o olho. Ele fala justamente daquilo que o homem está olhando, ou para onde o homem está olhando, ou para onde o homem deve olhar. Depois que ele fala, ele diz assim, quando o atrai e o seduz. Ele fala justamente que aquilo que o olho do homem está olhando, para onde o homem está olhando, ele pode ser engodado com atração. E ele pode trazer para o coração na condição de sedução, de seduzir. As tribos que estavam dispersas naquele momento precisavam de uma liderança. Necessitava que o apóstolo Tiago, necessitava que o pastor da igreja local de Jerusalém desse uma palavra de esperança para eles. Nós temos que entendermos justamente que a igreja contemporânea, a igreja moderna, odierna, ela necessita urgentemente de uma liderança. Necessita justamente de um líder que venha verdadeiramente direcionar o homem e a mulher que necessita. No versículo de número 19, coisa linda, desculpa, no versículo de número 15, então a cobiça, depois de haver concebido à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado gera morte. Parece que onde eles estavam tendo grandes conflitos. Só que aqui na palavra do Senhor tinha um pastor verdadeiro, tinha um pastor autêntico, tinha um homem que estava na direção de Deus. O apóstolo Tiago estava na direção do Senhor. Ele fala, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta seduz, atrai o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Quantos homens e quantas mulheres, meu irmão, passaram a olhar para locais onde Deus não permitiu.
Quantos homens e quantas mulheres estão olhando para locais onde Deus está proibindo. E de repente o desejo do atrair, o desejo da sedução, do seduzir. O olho viu, o coração desejou. E o texto diz aqui que causou morte, a morte espiritual. Quantos homens e quantas mulheres estão vivendo esse estado? Então a cobiça, depois de haver concebido à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Nós entendemos que o morto ele tem pelo menos 3 descrições, 3 características. O morto ele não tem sensibilidade. Muitas vezes você fala com um homem e com uma mulher que está distanciado de Deus, ele não está nem aí para você. Ele até sorri, mas ele não tem mais desejo de voltar para o Senhor. Eu falei que o morto ele não tem mais sensibilidade. Eu falei que o morto agora ele é duro. Estou falando que o morto agora ele fica rígido. O morto ele tem esse coração. O que Tiago estava falando era justamente para todo o povo que estava em Jerusalém, por que não dizer fora de Jerusalém disperso. Homens e mulheres de coração duro. Homens e mulheres que não queriam saber justamente do eterno. Homens que estavam vivendo conflitos. Eu falei que o morto ele é insensível. Eu falei que o morto era duro. E o terceiro ponto de um morto é que ele é frio. Ele não tem mais alegria. Ele não tem mais desejo de buscar o Senhor. E o que estava acontecendo nesse campo, na Palestina, onde eles estavam, era justamente isso. Não tinha mais alegria, porque eles eram insensíveis. Eles tinham um coração duro. Tiago começa agora a exortá-los. Tiago começa agora a dar uma direção a eles. Tiago começa agora a direcionar aquele povo. No versículo de número 19, ele diz assim: sabeis estas coisas, meus amados, todo homem seja pronto para ouvir. Parece que entre eles não tinha comunicação, parece que entre eles não tinha ninguém para ouvir, só queriam falar. Depois ele fala tardio para falar, tardio para irar. São comportamentos perigosos que Tiago nos ensina neste momento, que nós viemos ter compreensão, porque há tempo de falar, há tempo de ouvir e há tempo de irar-se. Quantos homens e quantas mulheres têm vivido essa situação? No versículo de número 20, ele fala algo muito interessante para todos nós. Eu quero trazer lá de Jerusalém e trazer para a igreja desse momento. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que eu tenho observado, meu irmão, minha irmã, desse versículo, e eu tenho visto alguns questionamentos de alguns irmãos, de algumas irmãs, que quando estão passando uma adversidade, eu vou orar e meu Deus vai responder. E às vezes o coração deste homem, desta mulher, está cheio de ódio, está cheio de ira. É esse homem que anda com a Bíblia, essa mulher que anda com a Bíblia, esse homem que se veste como crente, essa mulher que se veste como crente, e muitas vezes o coração cheio de ódio e ira, ela começa a orar até mesmo aquela oração que alguns dizem que é a oração do macumbeiro, a oração da ira, da discórdia, para Deus agir conforme o querer dela. E parece que o adversário pega essa oração e ele permite que a adversidade aconteça, que o mal aconteça. Aí de repente o irmão, a irmã está vendo aí, meu Deus ouviu. Não foi Deus que ouviu tua oração não, minha irmã. Não foi Deus que ouviu tua oração não, meu irmão. Esse tipo de oração quem escuta não é Deus não. O nosso Deus é paz. O nosso Deus é alegria. O nosso Deus é longanimidade. O nosso Deus é bondade. O nosso Deus é domínio próprio. É isso que ele coloca em nosso coração, domínio próprio, meu irmão. Mansidão. Nós não temos mais visto no coração do homem do último dia. Nós não temos mais visto paz. Nós precisamos nos encontrar com o pastor Tiago. Nós precisamos aprender com o pastor Tiago. Nós precisamos estar no centro do querer, da vontade de Deus. Quantos homens e quantas mulheres neste momento são iracundos. Quantos homens e quantas mulheres neste momento são cheios de ódio, cheios de ira. Mas nesta noite eu estou aqui para falar para você. É momento de deixar Deus agir na tua vida, meu irmão. É momento de deixar Deus agir na tua vida, meu irmão.
Quantos homens e quantas mulheres sofreram? Quantos homens e quantas mulheres sofreram, meu irmão? No versículo de número 21, Tiago manda a resposta para ele, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade. Despojando, tirando, jogando fora toda impureza e acúmulo de maldade. Parece que o coração do homem ele tem espaço para tudo que não presta. Parece que o coração do homem tem lugar para tudo que não presta. Só não tem para a presença de Deus. Só não tem para colocar no coração dele paz, alegria, amor, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Os frutos do Espírito. Parece que onde Tiago estava quando recebia a mensagem, que ele lançava a mensagem para o povo que estava dispersos. Parece que não tinha feito a palavra de Tiago, a palavra direcionada de Deus para o coração daqueles que estavam dispersos. No versículo de número, escuta, no versículo de número 21 do capítulo 1, da Epístola Universal do apóstolo Tiago, está dizendo assim: portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vossas almas. Parece que a palavra não surge efeito, meu irmão. Parece que a palavra não surge efeito, minha irmã. Parece que o eu do homem é maior do que a palavra. Parece que a arrogância do homem é soberba. A palavra jactância da Bíblia é orgulho. Parece que o orgulho do homem é maior do que a palavra. Quantos homens e quantas mulheres estão no chão, meu irmão, caídos, mas não tem humildade de dizer: Senhor, me levanta, me ajuda, Senhor. Você tem agora a oportunidade de se reconciliar com Jesus, meu irmão. Você tem a oportunidade de dizer: eu quero Jesus. Essa mensagem eu quero pregar para todas as lideranças. Eu quero pregar para todos aqueles que estão dirigindo congregação, para aqueles que estão afastados, para aqueles que estão encarcerados, para aqueles que estão enfermos. Tira o eu da tua vida, filho. Tira o eu da tua vida, filha. Arranca esse eu da tua vida. Se não for o Senhor na tua vida, o que será de ti? É o Senhor que tem que estar como primazia na tua vida, como soberania. É Deus que tem que agir na tua vida. No versículo de número 22, algo muito forte. Diz assim: tornando-vos praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Eu queria poder pregar toda esta epístola aqui, irmão. Eu queria poder pegar aqui os 5 capítulos desta epístola, que é muito forte. Mas o que ele fala aqui é demais. Olha aí: tornando-vos praticante da palavra. Nós estamos pregando a palavra, mas nós não estamos vivendo a palavra. Estamos pregando bem a palavra. Só nós não estamos fazendo o que o Senhor nos ordena, é viver o que se prega. É viver a palavra, meu irmão. Tornando praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando esse comportamento da hipocrisia, do duplo comportamento, do duplo personagem. Versículo de número 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o rosto natural, porque a si mesmo se contempla e retira-se e para logo se esquece de como, olha aí, de como era a sua aparência. O que eu quero deixar nesta noite para você é justamente que você possa ter compreensão que você tem que deixar o velho homem, o velho comportamento, a arrogância. Nós estamos aqui na segunda-feira e na quarta-feira, no programa Providência de Deus. Deixa Deus agir na tua vida, filho. Deixa Deus agir na tua vida, filha. Deixa o Senhor agir na tua vida. O Senhor levantou essa programação e eu tenho certeza que Deus, aleluia,
está falando contigo. É momento de se reconciliar. É momento de dizer, Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Não somente dobrar o joelho, não somente levantar o braço, mas tem que encurvar o coração e viver na presença do Senhor com seriedade. Medita nesta palavra, meu irmão. Medita na palavra dia e noite. Você prega muito, só não está vivendo o que se prega. Você prega muita palavra, essa palavra é para você. Essa palavra ela serve para mim, é para todos nós. Nós temos que todo dia fazer essa autoavaliação. O pastor falou aqui sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor fala, examine-se o homem a si mesmo. Todo dia nós temos que nos examinar, todo dia fazer uma pergunta, Senhor, será que eu estou vivendo o que estou pregando? Porque para pregar nós somos uma bênção. Para pregar nós somos uma bênção, meu irmão. Para pregar nós somos uma bênção. Difícil é nós vivermos o que estamos pregando. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que você possa guardar no teu coração. E a partir de hoje não somente pregue a palavra, mas viva o que se prega. Amém? Deus abençoe sua vida. Receba essa mensagem em nome de Jesus.